Olá, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas. Estou aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Posteriormente, você que está me acompanhando pelo YouTube, eu gostaria que você curtisse, que você compartilhasse esse vídeo, porque se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, se você está acompanhando aqui também pelo Instagram, que depois você possa compartilhar também lá pelo YouTube, tá certo? O link está na bio também do Instagram. Eu estou aqui nesse momento assim repentino para tratar um tema urgentíssimo, né? Nós não programamos nenhuma live para hoje, mas eu recebi tantas perguntas de conselheiros tutelares Brasil afora com relação aos decretos municipais que eu resolvi entrar agora e depois salvar essa live, né? Vai ficar salva no Instagram e também compartilhar no YouTube, tá certo? Mas eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo em relação aos decretos municipais que estão querendo exigir que os conselheiros tutelares venham a realizar fiscalizações, né, de crianças e adolescentes em logradouros públicos, crianças e adolescentes que estão sem máscaras, que estão aglomerando, ou até mesmo mais estarrecedor, principalmente aqui no estado de São Paulo, existem muitas cidades que estão fechadas, né, devido ao lockdown, né? Lockdown geral na cidade, tem aquelas barreiras sanitárias e alguns decretos, alguns é estarrecedor, mas alguns prefeitos decretaram que o conselho tutelar tem que estar em barreiras sanitárias para fazer fiscalização em carros, em motos, em crianças e adolescentes que passam ali a pé. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter ciência? Se eu não sei quem eu sou, eu vou ser direcionado para qualquer lugar e eu vou chegar aonde eu não quero e aonde eu não posso ir. Quem eu sou? Artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão. Então, o Conselho Tutelar, por mais que ele esteja vinculado em questões financeiras, em questão de salário, até uma questão administrativa financeira ali com o município, ele é um órgão distinto, né? Um órgão distinto, ou melhor dizendo, ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito de criança e adolescente. Então, o Conselho zela pelo cumprimento. Ele não é um prestador de serviço. Então, em primeiro lugar, o que eu quero deixar aqui para você, anota aí, tome nota isso aí, você que é conselheiro tutelar, que isso aconteceu no seu município, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer, quem sabe. Primeiro, esses decretos arbitrários, eles são uma afronta à autonomia do conselho tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ele não está vinculado à prefeitura. O que pode aparecer nos decretos municipais é em relação ao funcionamento da sede, em relação ao conselheiro tutelar trabalhar de maneira remota, né? Mas não em relação ao trabalho do Conselho Tutelar, a atividade. Ele é um órgão autônomo e o único que pode reverter as suas decisões, o único que também não infringe na questão da autonomia do Conselho Tutelar é o Judiciário, como está descrito lá no artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, portanto, primeiro lugar, estão afrontando a autonomia de dos conselhos tutelares do Brasil, tá certo? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, estão infringindo a instituição, estão infringindo o órgão. E como que eu posso afirmar tudo isso? Vamos para uma resolução do CONANDA. A resolução de número 139,
A resolução de número 139, artigo 24. Toma nota aí. Resolução do CONANDA 139. Aí de repente alguém vai falar, mas resolução não é lei. A resolução não é lei, mas ela dá um norte à lei. Então, se falarmos que a resolução não serve para isso, nós vamos ter que anular todos os processos de escolhas, né, que tivemos, todo o processo de escolha que tivemos Brasil afora, que todos os processos de escolha Brasil afora foram realizados, norteados pela resolução 170 do CONANDA, né? Inclusive, quem norteou isso, quem aplicou essa resolução, quem cobrou a aplicação dessa resolução, foram os próprios promotores que fiscalizam o processo de escolha. Então, a resolução do CONANDA, sim, tem que ser observada, tem que ser respeitada. É um órgão nacional, o CONANDA é um órgão nacional. E a resolução do CONANDA não pode ser desrespeitada por gestores municipais. Tá certo? E o que diz no artigo 24 da resolução do CONANDA número 139? O Conselho Tutelar exercerá exclusivamente as atribuições previstas no artigo 136 da Lei 8.069 de 1990. Não podendo, presta atenção nisso aqui, ó, isso é importante, não podendo ser criadas novas atribuições por ato de qualquer outras autoridades. Olha os decretos municipais aqui, jogando a resolução do CONANDA no lixo, né? Querendo jogar a resolução do CONANDA no lixo. Nós não podemos aceitar isso, né? Não podendo ser criadas novas atribuições, artigo 24, tá bom? Da resolução 139. Não podendo ser criada novas atribuições por quaisquer outras autoridades, quer do poder judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo ou Poder Executivo, estadual, municipal, estadual, distrital, federal. Ou seja, o Conselho Tutelar, a autonomia do Conselho Tutelar precisa ser respeitada. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão faz tudo, ele não é um serviço, ele não é nenhum serviço essencial, né? Ele é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito de criança e adolescente. Então, nesse momento agora de pandemia, o Conselho Tutelar, ele zela para que aqueles que têm que cumprir, que o cumpra. E não fica de babá para ver se um está usando máscara, para ver isso, aquilo, outro. Se precisa aplicar medida de proteção, o Conselho Tutelar pode ser acionado? Sim, pode ser acionado. Mas o Conselho Tutelar, ele não tem que compor equipes, juntamente com Polícia Militar, com Guarda Civil, com Vigilância Sanitária, com PROCON, e principalmente com o pessoal da saúde, tá certo? Nós precisamos nos atentar para esta questão. Não dá mais para trabalharmos de qualquer jeito. Eu vejo o conselheiro tutelar aí, mas a gente tem que dar uma resposta para a sociedade. E como eu falei até mesmo num vídeo, eu não vou ser aqui redundante, né, num vídeo que foi para tá lá no canal do YouTube, foi pro ar hoje, né? Eu falei sobre a problemática dessa fiscalização feita pelo Conselho Tutelar nesse período agora de pandemia, crianças e adolescentes, né? E outra situação, nem todos os conselheiros tutelares foram, ainda que fosse atribuição do Conselho Tutelar, vamos lá, nem todos os conselheiros tutelares estão imunizados, não é? Mas como não é atribuição, e o Conselho Tutelar ele não é um órgão de repreensão, então nós precisamos colocar o Conselho Tutelar novamente no centro da legalidade, aonde ele nunca deveria ter saído. Tá certo? Então, precisamos sim dizer não a essas distorções. Você que está chegando agora, né, para aqueles que estão assistindo ao vivo, nós falamos aqui da resolução
139 do CONANDA, artigo 24, que fala que o Conselho Tutelar ele deve exercer exclusivamente as suas atribuições que estão previstas em lei, no Estatuto da Criança e Adolescente, e não pode de espécie nenhuma, de maneira nenhuma, em período nenhum, ser criada outras atribuições, quer pelo Poder Judiciário, quer também pelo Ministério Público, pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo de nenhuma esfera, quer federal, estadual ou municipal. Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes. Sabe por quê? O Conselho Tutelar, se ele ficar aí, como se diz, mas a gente precisa de dar uma resposta nesse momento, a gente precisa ajudar. Meus irmãos, amigos conselheiros tutelares, né? Tem gente morrendo. Nós estamos numa fase crítica, numa fase extremamente crítica. Então, se você não preservar a sua própria vida, quem vai preservar? Você está indo para uma linha de frente a qual você não é um executor de serviço, você não é um técnico. Você não está ali para isso, você é representante da sociedade para dar uma resposta e falar, tem violação? Se é da área da saúde, alguém da saúde vai executar o serviço. Se é o poder público, alguém lá vai executar o serviço, se é da educação, ou seja, quem for que vai colocar a mão na massa e não o conselheiro tutelar. Até mesmo porque vamos para mais uma resolução, né? A resolução 113 do CONANDA, o artigo 5º estabelece muito bem o sistema de garantia, né? O sistema de garantia dos direitos de crianças, humanos, de crianças e adolescentes, são compostos por 3 eixos distintos, não é? Defesa dos direitos humanos, a qual o Conselho Tutelar está ali. O Conselho Tutelar é um órgão de defesa do cumprimento do direito. Ele, o Judiciário, o Ministério Público e outros atores aí, né? Agora, o eixo da promoção são os serviços. E nesse momento agora, os serviços essenciais, que é a saúde, a polícia, a vigilância sanitária, isso tudo são serviços essenciais. O Conselho Tutelar, ele não é um serviço. Ele não é um órgão de promoção, ele é um órgão de defesa. E para eu defender o ato do Conselho, o ápice do ato do Conselho, da atuação do Conselho Tutelar acontece no colegiado, na atuação colegiada, na deliberação. E diante da deliberação, o Conselho Tutelar ele pode aplicar uma medida de proteção, ele pode requisitar, enfim, aplicar qualquer medida lá do 136 ou outras que estão elencadas em todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o conselheiro tutelar, ele em espécie nenhuma, ele vai executar algum serviço, ele não vai promover o serviço. E o outro eixo fala do controle da efetivação dos direitos, que são os conselhos municipais, que muitos cobram que o conselho tutelar seja um serviço. Então nós precisamos olhar para a legalidade, precisamos buscar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, buscar o cumprimento da lei. Não dá mais, já estamos partindo para 31 anos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa lei entrou em vigor. E até hoje, por que as pessoas não respeitam? Por que as pessoas não respeitam o Conselho Tutelar? Porque desconhece, né? A lei, além de desconhecer a lei, querem agir na ilegalidade, querem que alguém venha resolver o seu problema, não importa como, onde, né? De que forma que isso vai acontecer. Então eu quero te convidar, você que é conselheiro tutelar, você que é outro ator aí do sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, que você venha realmente nesse momento a falar não para toda distorção, né? Eu vou repetir aqui, toma nota, né? Eu falei aqui no começo que esses decretos municipais que estão cobrando que o Conselho Tutelar faça fiscalização,
que vem andar com a vigilância sanitária, com o pessoal da saúde, com o pessoal do PROCON, com guarda municipal, com polícia civil, com polícia militar, ficar ali nas barreiras sanitárias, nas entradas da cidade, né? Esses decretos são uma afronta à autonomia garantida por lei federal, artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, e esse órgão autônomo, ele foi escolhido pela sociedade para zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes, e não para ser um faz-tudo, e não para ser um serviço que sai por aí executando as coisas de qualquer jeito e colocando a sua própria vida em risco, tá certo? Então, artigo também 24, agora vamos para a resolução 139, né? Grava isso aí, escreve isso aí. Lá diz que o Conselho Tutelar, ele exercerá exclusivamente as atribuições previstas no artigo 136, não é? Não podendo ser criadas novas atribuições por qualquer outras autoridades, quer do Poder Judiciário, Ministério Público, Legislativo, Executivo, Municipal, Estadual ou Federal. Então tem gente que às vezes cobra do CONANDA uma posição sobre essas questões, mas já está aqui na resolução. Resolução 139, então, já está tudo desenhado, isso tem que ser cumprido. Tá certo? Então que você venha fazer uma resposta a esses decretos autoritários. Tá certo? Que o Conselho Tutelar, ele não tem peito de aço, né? Ele não é super-homem, não é Mulher Maravilha. Existem companheiros morrendo. Existem vidas sendo ceifadas. O momento é crítico no Brasil. E você como conselheiro tutelar, você como ator do sistema de garantia de direitos humanos de criança e adolescente, você precisa ter uma posição de preservar a sua vida. Preservar a vida dos conselheiros tutelares nesse momento é preservar vidas de crianças e adolescentes. Temos que cuidar daqueles que cuidam. Vacina para todos os conselheiros seria o ideal. Mas mesmo depois que chegar a vacina, o Conselho Tutelar ele não pode sair do lugar que o ECA colocou. Tá certo? O Estatuto da Criança e Adolescente colocou o conselheiro tutelar como um zelador pelo cumprimento do direito de criança e do adolescente. Ele é um órgão de defesa, ele defende o direito de criança e adolescente. E ele defende o cumprimento desse direito. Ele trabalha para que a família, para que a sociedade, para que a comunidade, para que o poder público e até mesmo que o poder executivo e legislativo venha efetivar o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Isso precisa estar gravado em nosso coração. Nós não podemos, de espécie nenhuma, nesse momento, agora, né, deixar que essas coisas venham realmente desestabilizar o Conselho Tutelar. Enquanto o Conselho Tutelar está fazendo aquilo que não é a sua atribuição, quem fará aquilo que ele deve fazer? Quem irá zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes? Quem vai cumprir o ECA? Quem vai cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tá certo? Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês pelo Instagram. Vocês também, que essa live vai ficar salva no Instagram, mas também nós vamos compartilhar no YouTube. Vamos compartilhar também no nosso canal lá do YouTube. O link está na bio, né, do Instagram, você que ainda não é inscrito. Um forte abraço, então, a todos vocês que participaram, né? A câmera está um pouco distante, eu não consigo enxergar aqui, né, para dar um alô para todo mundo, mas todos vocês que participaram, o meu muito obrigado. Que você possa compartilhar essa live. Compartilha aqui no Instagram, depois eu vou salvar, né? Eu vou baixar essa live do Instagram e vamos salvar também no canal do YouTube, tá certo? Um forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus e que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. O Conselho Tutelar merece respeito, até mesmo na pandemia. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.